Tem uma frase da Madeleine Laxo que impactou muito. Lula sabe sambar na cabeça de otário. E aí, depois de ver essa frase, depois de ver o que aconteceu com a aprovação do Flávio Dino e da fala do Lula de ontem à noite, pois é, o Brasil tem 220 milhões de otários que estão sendo tripudiados. Tem uma pesquisa que diz que muito mais da metade dos brasileiros tem medo, não é nem receio ou não gosta do comunismo. Tem medo do comunismo se instalar no Brasil. Pois é, essa é a maior parte da população que tem esse sentimento. E não é à toa. Pense no seguinte: o comunismo é como o diabo. Ele precisa que você não acredite nele para que você não tema tanto. Mas, quando você começa a acreditar que ele existe, você tem muito mais medo. E quando você tem mais medo, você quer afastar dele. É o que acontece. A fala do Lula chamou muita atenção. A matéria que eu vou trazer para vocês agora é da Globo, do G1, e diz o seguinte: Lula exalta Dino e diz que está feliz com o ministro comunista no STF. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Eles não são nem um pouco amadores e eles têm paciência. Eu vou trazer um vídeo também do Nicolas Ferreira que vale a pena vocês fazerem a análise. Mas olha só o que o Lula disse. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Pois é, pessoal. Assusta muito. Quando você vê o diabo chegando, não existe um ateu que continua ateu. A primeira coisa que ele faz é falar: meu Deus, me ajuda. É igual o avião caindo. Lá dentro não tem nenhum ateu. Todo mundo fala: Deus me ajuda, não é? Pois é, o avião do Brasil está caindo e Deus nos ajude. Mas tem quem ouse brincar com a nossa cara e tentar nos fazer de idiotas. O Globo, por exemplo, fez uma matéria sobre essa fala do Lula, dizendo: Lula brinca sobre a aprovação de Dino ao STF e diz que corte agora tem um ministro comunista. E aí eu faço minhas palavras da Bárbara do Tietolizei, que comentou aqui: brinca? Tá de sacanagem? Tá, eles estão de sacanagem com a gente, sim, e não tenham dúvida disso. Mas aí, eles sabem muito bem articular. São estrategistas. O pior bobo é aquele que pensa que eles são inocentes. Não são. Eles sabem muito bem. Eles dominaram o jogo por muito tempo mesmo. E agora, aproveitaram um momento de cliques de Sérgio Moro, que era o herói da Lava Jato, que hoje, infelizmente, está odiado pela esquerda e pela direita também. Acho que o Sérgio Moro perdeu todo o apoio que se poderia imaginar. O pior erro do Sérgio Moro foi ter deixado a Lava Jato e entrado na política. Já estou até começando a acostumar a concordar com os petistas. A narrativa pegou. O pior erro do Moro foi ter saído da magistratura e ter assumido uma vida como político. Porque como político mostra que ele não é um bom juiz. Não tenha dúvidas disso. Tá? E aí, o que aconteceu ontem? Adivinhem? Estão sorrindo de orelha a orelha. Michel Temer e outros 11 investigados foram liberados das acusações sobre a Operação Lava Jato. Chegou a hora, agora é agora, acabar com a Lava Jato. Michel Temer, do MDB, ex-presidente, foi liberado de acusações de peculato e desvio de recursos relacionadas às obras da usina Angra 3. As investigações, parte da Operação Lava Jato, resultaram na prisão de Temer por 4 dias em 2019. E agora foi anulado tudo isso aí. O Temer está livre, leve e solto. A culpa disso é do cara que poderia ter sido o herói e agora é o vilão da Lava Jato, o Sérgio Moro. Matéria da Folha de São Paulo. Eles viram que o momento é esse. O Ministério Público pediu a cassação do Sérgio Moro em ação eleitoral. Pois é,
Sérgio Moro achou que ia estar livre com alguns afagos, evitar retaliação. Pois é, Sérgio Moro, a retaliação já chegou. O Ministério Público defendeu na quinta-feira, ontem mesmo, que seja acolhida parcialmente a ação eleitoral contra o senador Sérgio Moro, União Brasil, com a cassação do mandato do ex-juiz da Lava Jato por abuso de poder econômico durante a pré-campanha do político em 2022. A defesa do Moro tem dito que os gastos na pré-campanha não trouxeram impacto para o resultado eleitoral, de que a ação de investigação tem natureza política. Pois é, Moro, agora você é um político e vai começar a ter que entender que a natureza da justiça hoje é política. E se você tivesse se mantido ali como juiz, talvez a justiça tinha ganhado mais força, a Lava Jato tinha ganhado mais força, as narrativas do PT seriam diferentes. Mas aí eu quero colocar um vídeo aqui do Nicolas Ferreira. E esse vídeo do Nicolas Ferreira é um vídeo que vale muito a pena você analisá-lo com os olhos bem abertos, com cuidado, porque realmente o que foi dito aqui é muito interessante. Vídeo rápido de 5 minutinhos, assiste aqui comigo. Balde para o Brasil depois da indicação do Flávio Dino. Deixa eu te contar uma história. Pouco tempo atrás, em 2016, esse aqui era o cenário da esquerda. Basicamente, a Dilma sofria impeachment e o PT perdia a presidência da República. Anos depois, o maior líder do PT, Lula, é preso em 2018. Passou 580 dias na prisão. E a esquerda ficava ali na frente da Polícia Federal fazendo vigília dia e noite. E o resto da história, vocês já sabem. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá em 1990, Lula fundava o Foro de São Paulo, uma organização que juntava a esquerda em toda a América Latina juntamente com Fidel Castro. E anos depois, voilá, praticamente todos os presidentes da América Latina eram de esquerda. Agora, como isso aconteceu? Dá uma olhada. Eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Esse cara, Lula, teve a paciência que você não tem. E eu não estou dizendo para ter uma paciência passiva, mas uma paciência ativa. Assim como ele disse, de entender que vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Porque o Lula pode ter o defeito que for, e é muito defeito. Mas além da paciência, ele também tem a persistência. O cara disputou as eleições presidenciais em 89 e perdeu. Disputou em 94 e perdeu. Disputou em 98 e perdeu. E só foi ganhar em 2002. O cara literalmente ficou 12 anos da vida dele tentando e perdendo. E você acha que você pode perder uma batalha e simplesmente desistir? Tudo bem. Mas daí você vai ter que admitir que você tem menos persistência do que o seu inimigo. Porque esse daqui nem sempre foi o Lula, tá? Esse daqui era o Lula. Só que daí o que ele fez? Se modificou completamente, chamou esse cara aqui, Duda Mendonça, o marqueteiro do Lula. E basicamente ele saiu daquele Lula sindicalista para o Lulinha paz e amor. Ou seja, ele persistiu, foi paciente, se modificou até chegar ao poder. Pela terceira vez agora. A esquerda está há muitos anos não somente tentando ganhar eleições, mas ela está ganhando praticamente tudo. Os âmbitos culturais, literários, o judiciário, os professores, os ativistas, basicamente todo mundo. Os caras batem até palma pro sol se precisar. E por falar nisso, reconhece esse cara aqui? Pois é, Flávio Dino. Meu amigo, o Flávio Dino tá com o Lula desde quando o Dino era magro. Essa foto aqui é de 89. E 34 anos depois, esse cara se torna ministro do STF. Mas você acha que você vai mudar o Brasil em 4 anos. Tá bom. Você conhece essa moça aqui? Pois é a Dilma. A Dilma, bicho. A Dilma, que antes assaltava banco, agora virou, sabe o quê? Presidente do Banco do BRICS. Presidente. Ganhando nada mais nada menos do que uma bagatela de R$290 mil por mês. E ainda tira onda dizendo que tem que andar assim de primeira classe. De primeira classe. Lógico, querido. Eu sou presidente de banco, querido. Bicho, se isso daqui conseguiu vencer na vida, você também pode. Não é possível que a Dilma não desistiu e você desistiu. Então eu sei que o cenário está horrível, mas desistir, parar, desanimar é exatamente o que essa galera
quer que você faça. E eu sei que dá uma raiva, uma indignação quando a gente vê as pessoas que deveriam nos representar, na verdade, nos traindo. E como diz o Jordan Peterson, se você acha que homens durões são perigosos, espera até ver do que são capazes os homens fracos. E quanto homem fraco e sem caráter por metro quadrado tem na política. É impressionante. E nas próximas eleições, a gente tem que aprender de uma vez por todas, não em votar em pessoas mais ou menos de direita. Ou é nosso ou tá fora. Porque a gente tá vendo o prejuízo que homens fracos geram pra nossa nação. E não tô falando só do biografia, não. Tô falando de muitos que se elegeram como se direita e agora traíram seus eleitores. E eu sei que tem muitas pessoas que cobram a oposição dizendo: vocês não falaram que seria o maior congresso conservador de todos os tempos. Cadê vocês agora? Vamos lá, porque pode estar tendo uma confusãozinha aí. Se alguém disse que nós teríamos o maior congresso conservador de todos os tempos, acreditando que nós iríamos mudar tudo e que a esquerda não teria poder, essa pessoa foi mentirosa com vocês. Agora, afirmar que nós temos o maior congresso conservador de todos os tempos não é mentira. Até mesmo porque há pouco tempo atrás o congresso era assim. Basicamente Jair Bolsonaro e alguns outros que lutavam de fato pela direita. Ou seja, se temos hoje, digamos, 50 deputados de fato conservadores de direita na Câmara, já é maior do que tudo que nós tivemos antes. Eu tinha R$10, agora eu tenho 100, mas eu tô longe de ser bilionário. É tipo isso. Fim da história. Eu te chamo para você ter uma noção real do que está acontecendo. A guerra de fato é assimétrica, eles são muito mais poderosos que nós. Mas isso não é motivo para desistir. Afinal de contas, eles não desistiram. E se você fizer isso, você vai estar fazendo exatamente o que eles querem. Faça o teu chamado, cumpra seu propósito, cure a sua família, ore, esteja perto de Deus e talvez a gente deixe um pouquinho melhor do que o que está agora. E não fica ouvindo essa galerinha que fala nada do que fizer vai resolver. Sabe por quê? Porque essas pessoas basicamente só têm inveja da tua determinação. Quero mudar um pouquinho essa frase aqui para acabar. Quer agradar o teu inimigo? Não faça nada, não diga nada, não seja nada, não lute por nada. Enfim, por que eu quis colocar esse vídeo aqui? A gente tem muitos pontos aqui que foram interessantes e realmente a esquerda não se tornou quem ela é da noite para o dia. Assim como também você não vai pensar que a direita vai se tornar algo forte da noite para o dia. Agora um ponto tem que ser visto. Precisamos abrir os olhos. Hoje tem um congresso conservador. O maior congresso conservador? Sim, mas foi o maior congresso de traíras também. Se hoje o Lula samba na cabeça de idiota, dizendo que agora temos um ministro comunista, é porque tiveram senadores que traíram o seu eleitor. É porque teve senador que o dinheiro das emendas, os 10 bilhões e entre outras coisas, tiveram mais valor do que o voto do eleitor. E aí, meu amigo, tá na hora de acordar. E teve gente desses aí que se elegeram no palanque com esses que dizem ou é nosso ou não é de ninguém. Então, não pense que só porque é de um ou de outro é que esse cara merece. Então, qual que é a recomendação que eu faço para você? Pega alguém que você sabe que vai tentar se reeleger de novo, que vai ser o seu candidato, e começa a fiscalizar esse cara. Se você sentir que esse cara não tem o perfil, se você sentir que esse cara não é honesto o suficiente, descarta, vai para outro e começa a seguir outro e vê todos os passos desse cara. O que ele argumenta, o que ele fala, aí sim você vai e vota. Não pense, porque o Bolsonaro pediu ou porque o Costa Neto pediu. Tá, o Costa Neto tá pedindo voto pro Ricardo Nunes. Você acha que o Ricardo Nunes vai defender a pauta da direita em São Paulo? Não vai. Então, meu amigo, olho bem aberto. Fiscaliza o cara e fala: esse cara me representa. Esse cara merece o meu voto. E aí sim, se você achar que esse cara tem a similaridade de ideia que você tem, esse cara tem que estar contigo. Ou você está feliz de quem votou no Romário? Acredito que não, né? De quem votou no Cajuru? Votou contra o PT? Acredito que não. Então, abra os olhos e comece a fiscalizar um pouco mais quem pede o seu voto. Mas fiscaliza esse cara muito antes dele chegar para pedir o seu voto. Porque nos dias dos votos, ele é conservador, ele é de direita e ele vai estar no palanque. Talvez até com o próprio Bolsonaro. E depois trai. Virou rotina. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.